Bom dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Meio, sou motorista por aplicativo aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia. Gente, seguinte, não duvido de ninguém, mas duvido de todo mundo. Esse é o meu lema. Eu levantei o carro, olhei a homocinética, olhei a coifa, olhei as buchas da bandeja. Tem uma apenas que está com uma folga milimétrica. Não precisa trocar. Eu acredito que seja até uma folga de trabalho dela mesmo, né, do lado direito, né? Olhei também a bieleta do lado direito e está bem. Olhei o pivô, está bem. Olhei a ponteira, está bem. Tudo bem. A ponteira do lado direito está quase na hora de trocar, mas não está apresentando nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de bater, nada, nem estralo, nem nada. Então, galera, para que eu vou estar gastando dinheiro com a troca dessa? O que precisa fazer é do lado esquerdo, do lado direito não tem nada para fazer. Ah, Meis, então compra logo tudo, bota tudo novo que você não vai ter mais dor de cabeça. Sim, mas não é momento para isso. Eu não estou com condições no momento para isso, para poder fazer uma compra dessa. Então, o certo é o quê? Faz o que pode, deixa o carro funcionando, vai trabalhando e aos poucos vai, à medida que do possível e do necessário, principalmente, né, trocando as peças. Agora eu vou mudar o carro de posição porque a parte dele é muito apertada. E vou fazer a parte de cá. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vou mostrar aqui a vocês o que foi que eu olhei, para eu não ser injusto. Vamos lá. Sem folga. Pivô. Sem folga. Bandeja. Esse óleo aqui da bandeja, ó. Esse óleo aqui é o óleo da caixa de direção hidráulica. Ó. Sem folga. Vou botar aqui de baixo pra cima. Sem folga. Vamos aqui agora ver o outro lado da bandeja. Tá lá atrás, ó. Do lado de trás. Sem folga. Bieleta. Olha a bieleta aí, ó. Tá vendo? Essa barra. Geralmente ela vem com uma folgazinha aqui, ó. Ó. Não tem folga. Consigo botar aqui, ver se ela tem folga. Ó. Sem folga. Aqui. Sem folga. Olha aqui também, ó. Olha aqui, ó. Não está melejando. Tá vendo? O amortecedor. A coifa dela aqui, ó. A coifa não tá melejando. Vou botar aqui por baixo. A coifa tá boa, tá vendo?
novinha. Eu só queria olhar as pastilhas que não deu tempo para olhar. Mas esse lado tá íntegro, não tem nada. Esse parafuso aqui, ó, gente, ó. Esse parafuso aqui espanou. Aí eu vou levar aí para ver se eu retiro ele e poder olhar as pastilhas de freio. Galerinha, abrir aqui a parte de cima para poder ter acesso à parte superior do amortecedor. Aí, aproveitei, já dei uma lubrificada aqui, ó. Tava dando um errozinho, já aproveitei a lubrificada. E eu não achei o defeito, galera. Não achei o defeito. Não tenho certeza do que seja. Eu vou levar em outro mecânico para ele poder olhar e ver o que está acontecendo. E a partir daí eu vejo o que eu faço. Aí eu vejo o que eu faço, porque eu não posso pegar, mexer ainda mais e não descobrir o problema. Então, galera, não achei qual é o problema. Viu? Muito pelo contrário, achei outros problemas. Aqui é a questão do batedor aqui, ó. Acho que é o puxinho, se eu não me engano. Já tá bem gasto. Nossa, vai botar outro.
Não sei agora o que pode ser. Do lado de cá não tem nada, gente. Gente, não tem nada. Não tem um porquê. Deu bolinho em bieleta. Do lado de lá também, a bieleta tava boa. Não tava ruim. Se tiver ruim, que não deu para eu ter acesso, é a bucha da barra estabilizadora. Somente isso. Mais nada. Mais nada. Entendeu? Então eu vou ver o que eu faço aqui. Eu vou levar aqui no outro mecânico para dar uma olhadinha. De fazer um orçamento. E para ver o que pode ser. Mas acredito eu que... E ali para tirar é super simples. Quando eu for montar eu mostro a vocês como foi que eu tirei. Aquilo ali é super simples. Não tem dificuldade nenhuma para ter acesso ali. Só é chatinho, mesmo de peça, sabe? Mas, fora isso. É isso aí. Quando eu voltar agora aqui eu mostro a vocês. Aí galera, vim aqui no mecânico. A notícia não é tão boa. Ele olhou aqui o amortecedor, pensei que tava tendo fogo no amortecedor, mas não é. Ele me falou a mesma coisa que o outro mecânico que eu levei falou, que essa bucha aqui tá vazando óleo e tal, e óleo estraga a bucha. Certo. Aí o que acontece? Ele falou o seguinte pra mim, que esse problema seria a caixa de direção. Vou dar uma passadinha na JS Direções, atrás da Paraguaçu. E aí o que acontece? Lá eles tiram, botam e já fazem o serviço na direção. Todo mundo manda pra lá. Só que ele falou, tem uma bucha que tá ruim. Tem uma bucha que tá ruim. Não adianta trocar a bucha e ficar com esse vazamento, porque vai continuar batendo. Pouco mais vai. E na verdade o que ocasionou a bucha ficar ruim foi o vazamento de óleo. Botar a bucha dá problema de novo, né, gente? Então, assim, não é que vai dar problema de imediato, mas vai ser 2 dias, vai ser jogado fora. Como ele falou, faz logo o serviço da direção e troca a bucha. Vai ter que trocar todas as buchas da balança do lado direito. E tem que trocar, aproveita e troca logo todas as buchas da balança do lado esquerdo também, né? Eu sou limitado pelas poucas ferramentas que tenho. E também sou limitado pela questão do macaco. Eu não tenho uma preguiça para colocar o carro, entendeu? Meu macaco é um macaco ruim para poder levantar. Ele não é aquele macaco de você colocar embaixo ali, né, na caixa de marcha para levantar, não é algo do gênero, entendeu? Em algum ponto legal tem que botar aqui no cantinho, né? Aqui na saída de ar quente, como chama, né? O nome é saída de ar quente, essa beirinha do carro. Então é aquela coisa. Pelo que eu tô vendo, como eu vou ter que fazer tudo de uma vez só, eu acredito que isso aí vai dar uns seus 1.000 a 1.500 reais. Pode ser que não. O que acontece? Eu vou rodar com um carro assim mesmo, né? Durante uns 2, 3 dias. Que aí eu completo 1.000 reais. Eu tenho 200 e pouco na mão. Porque todo dia o carro quebra, Aí sábado pra mim terminei não rodando porque eu tava com sono. Tava cansado. Porque eu fui dormir tarde no dia anterior assistindo um filme, que besteira. Gente, são essas coisas que atrapalham o Uber de ganhar dinheiro. É isso aqui, não pode, galera. Eu falo direto, não pode dar vacilo. Você tem que ter
uma assiduidade, uma pontualidade muito grande, além de uma estratégia. Não pode sair de qualquer jeito, vou pegar qualquer coisa de qualquer jeito, não é. Se você deixar de ganhar R$13 em cada corrida, porque você está escolhendo uma corrida ruim, e você fizer 30 corridas no dia, você perde R$90 por dia, dá quase 3.000, dá 2.700 por mês. Imagine vocês perder 2.700, deixar de ganhar R$2.700 no mês, porque não está sabendo escolher corrida. É isso aí que a gente fala tanto, né? Pelo menos a gente que é influenciador digital, a gente fala bastante sobre isso. Mas é isso aí mesmo, glória a Deus por tudo. É como eu falei, trabalhamos 2, 3 dias aí pra completar esse dinheiro. Ou mais, né? Trabalhar a semana aí. Hoje é segunda-feira. Vamos ver se daqui pra ser segunda, terça, quarta, quinta. Vamos ver se sexta-feira eu começo esse serviço. Né? E aí segunda-feira começando esse serviço. Olha esse barulho aí, minha mala. Tá tudo sujo, tudo sujo. Não arrumei nada ainda. Inclusive até a frente do carro tem que arrumar. Aí, galera, o jeito que tem é isso aí. Trabalhar uns 2, 3 dias, usar 4. Fazer esse dinheiro e tentar contratar logo. Agora, uma coisa legal que eu fiz. Eu tava falando, eu falei nos vídeos anteriores que o carro tava dando erro 89 quando eu ligava. Já não tá dando mais. Já lubrifiquei ali, passei ele para contato. Já não tá dando mais. O erro 89 sumiu. Só está com a luz da injeção acesa aqui. É outro problema, meu pai. Mas essa luz da injeção, como não tá consumindo muito, como não tá interrompendo, não tá falhando, entendeu? Nada disso. Então acredito que possa ser algum erro aí algum erro do módulo mesmo. Ele captou algum erro e ficou gravado, né? Ou talvez tenha de fato. Mas o carro não tem nada, velho. Não tem nada, não tá falhando, não tá engoiando, não tá consumindo muito pelo contrário. Ele tá fazendo 11, 12 km dentro da cidade. Entendeu? Tá ótimo o consumo dele. Entendeu? Já foi feita a limpeza de bico, já trocou um bico, né? Já trocou o filtro de gasolina, já testou a bomba de gasolina, viu que tá boa, entendeu? Já limpou o TBI, eu limpei o TBI, a válvula canista também, eu tirei, limpei ela, tava funcionando numa boa, ela tava fechadinha, certinha, não tava travada, aberta. O que é que eu vou fazer? 3 horas da tarde agora. Vou almoçar, tô morrendo de fome, a gente fazer qualquer coisa. Foda, é fogo, velho. Eu vou almoçar e vou sair pra trabalhar, né? Até meia-noite. Saio pra trabalhar umas 4, 5 horas da tarde. Até meia-noite vou dar o meu melhor, como eu tô dando sempre, né? E vou Mas que é chato viu, velho? É chato essa batidinha aí. E eu sei que a tendência dela é piorar. E é isso aí, galerinha. Vamos lá. 8 horas da noite. Né, vou zerar aqui a quilometragem. E vamos lá começar aqui. Tentar ganhar alguma coisa. Tá vendo? Eu preciso botar combustível, mas se precisar, tô esperando fazer daqui pra meia-noite no máximo 150. Vai dar uns 120, Deus queira. E aí, se não precisar botar combustível, ótimo. Se precisar, bota. E aí, já tem combustível pra amanhã. É isso aí, galera. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto pra finalizar esse vídeo pra vocês. Galerinha, aí ó, infelizmente 2 aplicativos ligados, a Uber 52, a 9916 e nada de chamar. Gente, hoje tá difícil. Tá pagando menos de R$25 a hora hoje. Segunda-feira complicada. Rodei 40 e tô rodando 46 km agora. Eu rodei e fiz R$58. 68. Complicado, galera, complicado.
não vou desistir não. Chegar um pouco mais pra frente, sair desse bairro. Esse bairro aqui não ajuda. O bairro não ajuda. Tô na viária. O bairro aqui, você tá doido. É isso aí, vamos tacar o pau. Mais tarde eu retorno pra mostrar pra vocês como é que foi o dia, a noite, né? O intuito é chegar no mínimo a 100. Como ainda tem combustível, não vou gastar combustível. É R$100 a mais no orçamento, né, gente?